Good evening, ladies and gentlemen. I think it's time for us to get started, our small friendly gathering. First of all, let me say that on translation, channel 0 is for English and channel 1 is for Portuguese, so you can tune into the channel you wish. I would like to really warmly welcome you all on behalf of IFAD. My name is Sato Santala. I'm Associate Vice President for External Relations at IFAD, and I am standing in for my colleague Donald Brown, who's the Associate Vice President for Operations, who was due to be here, and he almost made it. But the security in the area was so difficult that he could not make it in time for our event. But he's sending his regards and his apologies. This is really a moment to meet and celebrate our collaboration between the International Fund for Agricultural Development and the government of Brazil. It's a partnership we're very proud of and very happy about. Those of you who, many of you, of course, know our organization very well, but maybe there are some who don't. So let me just say that IFAD is a fund, so an international financial institution, and at the same time, a UN specialized agency. And we really specialize in in rural development and agriculture, but smallholder agriculture. We work with the rural poor and remote areas. And we've had really successful collaboration with the government of Brazil, including in climate finance, which is something we do integrate into our work. IFAD's joint portfolio in Brazil is undergoing right now a massive renewal with a total investment of $950 million. That includes co-financing, with an increase in new projects being initiated or under design. And we're very excited about this new work. And the strong partnership between IFAD and Brazil, particularly in the northeastern semi-arid region, is based on a history of successful partnership to reduce rural poverty, to introduce innovative ways of helping rural communities and target specific groups such as women and young people. So for our conversation today, I would really very much like to welcome our distinguished guests. I wanted to introduce, first of all, Minister Paulo Teixeira. Sorry if I can't get the pronunciation right. The Minister for Agrarian Development. And then we have had some changes in the guest list, so I'm not quite sure who all we have. But at least, sorry, let me make sure I get the names. I also wanted to recognize Nabir Kadri, who will also speak to us from BNDES, yes, from the Brazilian Bank for National Bank for Development. And then I wanted to recognize also Wilma Freire, who's Secretary of State for the state of Ceará. Okay, would you like to come and sit with us over here? So I think, thank you so much. So before we come to our distinguished guests, I'm happy to introduce my colleague Pierre-Yves Guedes, who is our lead climate finance technical specialist, and he will guide us through some of the impactful climate actions that have been undertaken by two IFAD projects in the semi-arid region of Brazil, the Dom Helder Camara project and the Planting Climate Resilience in Rural Communities in the Northeast project. Over to you.
Many thanks, Satu, and good afternoon, or good night, I would say, everyone. Many thanks for being here. For those of you, well, my name is Pierre-Yves Guédez, and I am indeed the lead climate and environmental funds in IFAD. But for those of you who are not familiar with the specific context of those two projects mentioned by Satu, I will spend a little bit of time to put them in context. I think it is important. They are taking place in the northeast of Brazil, in a very specific, very unique ecosystem, which is called Caatinga. And I understand that a Caatinga fund is going to be launched, if I'm not mistaken, during this Recording in progress. Many thanks. So congratulations for this upcoming launch in advance. It's a unique ecosystem in a semi-arid region. It's a very fragile one also. It's the poorest area and the most vulnerable area to climate change and desertification of Brazil. So it's a very, very important place to work for an institution like us, IFAD, who is committed to support the smallholder farmers and help them adapt to the effect and to the impact of climate change. And the impact of climate change in this specific ecosystem in the northeast of Brazil is likely to be very, very strong. It is the most vulnerable areas in Latin America to climate change. Signs of desertification have started to appear. Average temperatures have increased already by almost 1 degree and may increase by an additional 2 degrees between now and 2040. So it's not a long time, it's not very far away. And that means that the number of villages and communities which are impacted by drought, for instance, is going to be multiplied by big numbers. I think that right now it's about 25 which are affected, and it will increase to 600 in a couple of years. So there is a lot of attention, a lot of support needed for the smallholder farmers in this specific region to cope with this climate change. And to adapt their agricultural practices to this new reality which is taking place. So this is the objective of those two projects that Satu mentioned, the Dom Elder Camara project phase 3. Phase 3 means that it is building up on previous projects which have been successful and which are being scaled up. So it's how to say that, it's a success story. In general, you don't have a phase 2 when you have a failure. Here it's the phase 3, so it's very, very promising. This project is implemented by the Ministry of Agrarian Development and Family Agriculture. And the other project is Certa ao Vivo project. And this one is financed by the Green Climate Fund. And it is going to be implemented by BNDES, which is accredited also to the Green Climate Fund. So I think that the collaboration between IFAD and BNDES during the negotiation of this project has been an interesting learning curve for our mutual institutions with the Green Climate Fund. So those two projects basically are going to implement or support the implementation of agroecology activities and support small farmers in improving water management, for instance, improving agricultural activities, the type of seeds that they are using. They are going to promote investment in rural areas in different fields. They are going to increase carbon sequestration, so it's not only adaptation, but there is also a mitigation benefit. And those projects have been designed with a very strong focus on gender, which is a very, very important element for IFAD, but also on population of youth, and on aspects of nutrition, which are extremely important to IFAD. So they are really, I would say, very comprehensive projects, which are not only focused on climate change, but which are really focused on people, which is what matters a lot for IFAD. One additional element I wanted to mention before giving you the floor is that those projects are going to pay a lot of attention to knowledge management. Brazil has a lot of experience. Those projects are going to contribute to increase the knowledge in this region, and this knowledge has the potential to be replicated in other areas of Brazil, but also in other countries in Latin America, which is something I believe very important for Brazil themselves. So I think that with those two projects in Brazil, Certa ao Vivo and PDHC, the acronym,
We hope that IFAD will successfully support Brazil and the Northeast to tackle climate change and consolidate our role in working with you in those areas. Many thanks. Thank you, Pierre. And now over to you, Assistant Minister. Muito obrigado por participar aqui desse evento promovido pelo o que nós chamamos de FIDA, não é? E o IFAD, quero cumprimentar a Satu Santala, que preside essa mesa, que é vice-presidente das Relações Externas e Governanças do Departamento do FIDA. Cumprimentar também a Vilma Freire, que é secretária de Meio Ambiente do Ceará, o Pierre Ives Guedes, que é do FIDA também, da Divisão de Inclusão Social, e o meu amigo querido Nabil Kadri, né? Eu brinquei com o meu assessor para assuntos internacionais, eu falei, esse evento parece a última aula de sexta-feira da faculdade, né? Todo mundo já foi para o bar, e a gente, então, está aqui nesse evento aqui hoje à noite. Mas dizer para vocês o seguinte, Dom Helder Câmara, esse projeto. Primeiro, quem era Dom Helder Câmara? Eu quero antes cumprimentar a senadora Augusta, que é senadora pelo estado do Ceará, e uma grande senadora do Brasil, um orgulho poder tê-la aqui no evento conosco. Dom Helder Câmara era um bispo que viveu em Recife, em Olinda, né, na diocese de Recife de Olinda, e foi um bispo que tinha duas qualidades, assim, três qualidades. Ele era, como pessoa, uma pessoa muito bem-humorada. Segundo, ele trabalhava com os mais pobres. Ele tinha uma opção pelos pobres. E terceiro, por conta dessa opção pelos pobres, ele foi muito perseguido, altamente perseguido. E ele era uma referência para o episcopado brasileiro e para os católicos e para as comunidades eclesiais de base. E Dom Helder Câmara, ele talvez foi dos bispos brasileiros o mais expressivo, tanto que tem um programa, tem um processo de beatificação e santificação dele no Vaticano. Esse projeto Dom Helder Câmara, ele começou ali na segunda década, no começo da segunda década desse século, né? Nos anos 2010, 2011. E ele escolheu o semiárido, né? Quando nós estamos falando em mudanças climáticas, muitos biomas com efeito das mudanças climáticas, principalmente das secas, passam a ter as características do semiárido brasileiro, né? A Vilma vai falar um pouco das características de natureza ambientais do semiárido brasileiro, mas a pluviosidade do semiárido brasileiro é baixíssima e tem também efeitos de desertificação, né? E são áreas de muita concentração de pobreza. Então, é nesse ambiente que o projeto Dom Helder Câmara ele trabalhou. E ele teve duas fases. Uma fase foi num governo de muita participação social, do governo Dilma Rousseff. E uma segunda fase foi no governo posterior, que é um governo que tentou acabar com o Dom Helder Câmara, não conseguiu, e tentou mudar o nome Dom Helder Câmara e não conseguiu. Então, a segunda fase foi uma fase de resistência. Mas esse programa, ele é um programa que tem como característica ser um programa que construiu um exemplo de política pública a ser replicada, né? Primeiro, pela participação. Ele foi um programa muito participativo. As comunidades no semiárido participaram imensamente. Em segundo lugar, foi um programa com muito protagonismo feminino.
né, o que é muito importante, o que demonstra que a agricultura brasileira está tendo uma liderança feminina e que as mulheres do semiárido são gigantes, né? E a terceira característica desse programa, que foi o efeito de superação da pobreza e da miséria. Aqui estima-se que foi uma redução de 87% na taxa de extrema pobreza nesta região. Isso é um efeito poderoso, é um exemplo poderoso de ação numa região muito difícil do ponto de vista climático, mas que o povo respondeu com grande protagonismo, né? E melhorou não só a superação da pobreza, mas a renda dos agricultores melhorou muito. E uma abordagem agroecológica. Então, é um programa que, na minha opinião, resultou numa metodologia que agora a gente precisava apurá-la para tentar replicar nos demais programas brasileiros. E agora nós estamos indo para a terceira fase do programa. A primeira fase, como eu disse, foi muito participativa. A segunda fase houve uma centralização e um certo esvaziamento, mas não conseguiram destruir o programa. Foi resistência. E a terceira fase, eu acho que ela tem que olhar nos aspectos positivos da primeira fase e corrigir os eventuais equívocos para aperfeiçoar na terceira fase, que está agora a começar no mês de março. E, por último, eu creio que a gente tem que ter uma sabedoria de diálogo do programa Dom Helder Câmara com o programa do Sertão Resiliente, o Sertão Vivo. Eu acho que eles são muito parecidos, e essa metodologia precisava ser, digamos assim, dialogada entre ambos os programas, para que o Dom Helder Câmara pudesse colher todo o seu potencial e corrigir seus eventuais erros, e o Sertão Vivo pudesse já adotar as metodologias do Dom Helder Câmara para não precisar cometer eventuais equívocos que foram cometidos no Dom Helder Câmara, sendo que eu, na minha opinião, acho que esse é um dos programas mais virtuosos que nós temos, e volto a dizer, ele tem a ensinar as demais políticas públicas a serem desenvolvidas no Brasil e no mundo, como também tem que aprender com o mundo. Acho que é um segundo fator. Nós recolhermos e corrigirmos os fatores, mas também aprender com outras experiências para ver como aperfeiçoar esse programa. E termino dizendo dessa necessidade de diálogo desses dois programas, Dom Helder Câmara e Sertão Vivo. Enfim, o Dom Helder, que é aquele bispo que eu mencionei, fez milagre no semiárido brasileiro. Devia ser santo, devia ganhar o status de santidade no Vaticano. Obrigado. Thank you very much, Minister, for explaining all that. Really, really intriguing, and of course the history and the background, and also the very special circumstances in the region and the effects of climate change that are really, really quite serious. But then also working on innovating on public policy, and the very important element you mentioned of learning and teaching and exchanging experiences between projects, but also between different regions. And I think very importantly, Brazil has a lot to teach the world as well, as you said. That's really very, very welcome. So then over to you, Mr. Cabri, and looking forward to hearing the perspective of Benades in this. Good night all. I will talk in Portuguese, but I will make the first sentence in English. The Minister Paulo said that Dom Helder need to be a saint. I can say that we already had the miracle. The miracle is the Sertão Vivo. And I will tell why in Portuguese. But the miracle was realized this year.
Eu vou passar para o português para poder explicar o porquê. Quando a gente iniciou esse ano de 2023, nós tínhamos um desafio muito grande, que era conseguir concluir as negociações com o IFED, o FIDA, em relação ao contrato do Sertão Vivo. O Sertão Vivo é uma experiência muito exitosa do ponto de vista de construção de uma captação internacional. O projeto ele foi formulado junto com os 9 governos estaduais da região Nordeste. Desde a primeira proposta, quando ela foi desenhada ainda em 2015, submetida em 2016, ela surge já da coordenação e do trabalho conjunto com os 9 estados. Então, é uma proposta que vem dos estados, em parceria com o FIDA e outros 3 ministérios em Brasília. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que existia e foi extinto em 2016, mas era um ministério que coordenava esse trabalho, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, que aqui a gente tem o nosso colega também representando, e o Ministério do Meio Ambiente. Então, nessa conjunção de ministérios e governos estaduais, surge a oportunidade de nós fazermos a parceria com o FIDA, junto à captação ao GCF. Só que os desafios eram muito grandes naquele momento, até porque, Paulo, não sei se você sabe disso, o FIDA não podia operar com banco. O seu estatuto não permitia esse tipo de operação. E um dos obstáculos, por isso que eu falo do milagre, que a gente precisou transpor foi a mudança do estatuto do FIDA. O FIDA precisou da aprovação dos 190 países, numa articulação diplomática bastante orquestrada, para que isso fosse possível, de forma tranquila, para que essa operação pudesse existir. Sem a mudança do estatuto do FIDA, a gente não conseguiria concretizar essa captação. Passamos por muito aprendizado institucional entre as 2 instituições para conseguir casar as burocracias. E no começo desse ano a gente tinha uma meta. A meta era: vamos assinar o contrato com o FIDA durante a COP. Essa era a meta. A gente assinou 2 meses antes e o ministro Paulo estava lá com o presidente Lula. Foi o primeiro ato público do presidente Lula na volta da sua operação. Foi a assinatura do contrato do BNDES com o FIDA, 2 meses antes da COP. Nós achávamos que nós assinaríamos o contrato, depois a gente ia fazer o edital de seleção dos estados. Seria subsequente. Nós fizemos em paralelo. E no dia da assinatura do contrato, a gente apresentou o resultado do edital, já podendo operar. Então, quando eu chego hoje, nos primeiros dias da COP, e lembro de janeiro, na época da transição, sabe que o FIDA estava no plano de 100 dias do presidente Lula. No plano de 100 dias do governo, todo primeiro governo tem um plano de 100 dias. Lá está escrito: finalizar as negociações com o FIDA para... Não existia Sertão Vivo, que virou depois. Finalizar as negociações do programa relacionado à resiliência no semiárido. E eu lembro dessa fase da transição, eu nunca podia dizer, e se eu apostasse eu ia perder, que a gente faria tudo isso antes da COP. E a gente poderia estar aqui falando hoje da experiência. Então, quando eu falo que é um milagre, é nesse sentido. Superou todas as nossas expectativas do ponto de vista de fazer o trabalho acontecer. E por que para a gente é importante? Primeiro porque, além da gente conseguir atender os 4 estados iniciais previstos, o BNDES, presidente Mercadante, decidiu alocar recursos próprios do banco para atender os 9 estados. Então, o Sertão Vivo hoje é para toda a região Nordeste, para toda a Caatinga, para todo o semiárido. Não é só para os 4 projetos que seriam apoiados pelo FIDA. Nós expandimos. Ele já vai valer para todos, com recursos próprios do banco. Então, a gente conseguiu assinar o contrato,
fechar o edital, fazer a expansão. Agora eu estava comentando com o ministro Paulo que agora a gente tem a próxima fase do desafio, que são os contratos individuais. Então, cada estado vai apresentar sua proposta, vai finalizar o procedimento e vai lá assinar o contrato. Vai fazer parte do comitê gestor, do qual o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o MDS, para que a gente possa acompanhar num processo participativo, junto com a sociedade civil, junto com os atores locais, a execução no comitê orientador, que a gente está criando um comitê orientador com participação social, com participação dos ministérios, para que essa iniciativa tenha essa sequência. E a gente tem muita expectativa de que esse seja um exemplo que tanto o FIDA quanto o BNDES possa trazer nessas arenas internacionais para viabilizar a mobilização de recursos internacionais para a agenda da adaptação e da mitigação. A gente tem certeza que é a primeira de muitas operações que a gente vai fazer junto e que a gente possa não só compartilhar essas experiências dentro do Brasil, mas também com outros países, aumentando o intercâmbio. Você sabe, Paulo, um dos componentes do projeto é só de geração de conhecimento e possibilitar esse intercâmbio de levar pessoal do semiárido brasileiro para regiões na África, na Ásia, para demonstrar as tecnologias, para mostrar as soluções, como o contrário, trazer gente da África, trazer gente da Ásia para conhecer a realidade do sertão brasileiro, conhecer as tecnologias e poder replicar. Então, fico muito feliz da gente conseguir chegar agora em dezembro com tudo isso já feito, mas, ao mesmo tempo, já pensando em quais são os milagres que a gente precisa fazer em 2024 para a gente completar essa nossa jornada. Então, é só para contar um pouco, porque assim, a gente, às vezes, comemora, fala, e a gente não conta o quanto que é difícil, e é difícil, mas quando a gente consegue, a gente tem que comemorar, tem que celebrar. Eu acho que hoje é um dia de celebração desses resultados que a gente conseguiu em 2023. Agradecer ao time do FIDA, queria agradecer a Rossana, que é a diretora para a América Latina, que foi um ponto focal extremamente importante. A equipe do FIDA no Brasil, Hard, o Klaus, que também tem trabalhado diuturnamente para que isso possa acontecer, e dizer que é uma relação de médio e longo prazo que a gente... Nosso contrato é longo. Então... Já, mas ele conseguiu fazer o que ele queria, que era finalizar o contrato. Sim. E tem uma colega nossa do BNDES que agora é a representante do FIDA no Paquistão, Fernanda Tomás, que é a nossa colega de trabalho. Fernanda Tomás trabalhou comigo, inclusive, com a Fernanda, que nossa grande colega, estava no Peru e foi lá para o Paquistão. Obrigado, gente. Vou finalizar minha fala aqui. Senadora, obrigado pela audiência de novo. A senadora estava acompanhando a nossa ação de restauração. A gente está animado também. Trabalhando com restauro florestal, a gente está com muitas iniciativas em parceria com o Ministério de Restauração Produtiva, Restauração Ecológica. Estamos aí. Ceará, vamos levar o Floresta... Lá é Floresta Viva. Floresta Viva. Na Amazônia é Restaura Amazônia. Lá é Floresta Viva. Vamos levar o Floresta Viva para o Ceará. Obrigado, gente. Produtivas, florestas produtivas vivas. Por favor, obrigado. No, thank you very much, and I think you've described it really well. It really is a miracle in many ways, and I can tell you, even if I haven't been directly involved in any of the negotiations or preparations, but the project has been very famous also within IFAD, and I know that a lot of people on all sides have really worked hard to make it move fast, and I think because we all believe that this really is a great model and something that we will, as you say, learn a lot from, and it will have a great impact. So really looking forward to more miracles as the implementation moves forward. Okay, thank you very much. And then I will pass the word to Vilma Freire. And of course, I also wanted to recognize the Senator and your presence. Thank you very much for being there with us tonight. But then Vilma Freire, the Secretary of State, go ahead.
Boa noite a todos e a todas. Governador do Estado do Ceará, Elmano, gostaria muito de estar aqui. Infelizmente, houve um imprevisto de saúde. Ele teve que se recolher ao hotel agora há pouco. Mas nós viemos aqui em comitiva, junto com a nossa senadora Augusta, junto com o nosso superintendente da SEMASSE, para... Eu vou usar a sua palavra eu vou conectar com a sua palavra, né, que eu acho que é de celebração. O Estado do Ceará tem um motivo para celebrar este momento aqui com vocês, porque é histórico que os avanços lá no semiárido cearense se deram, né, às custas de projetos financiados pelo FIDA. E aí eu queria destacar realmente o projeto Sertão Vivo Ceará. O Ceará, que o ministro Paulo conhece tão bem, porque já foi para lá celebrar também conquistas. O governador do Estado do Ceará tem trabalhado bastante na mitigação dos efeitos da extrema pobreza, principalmente a pobreza rural, né, uma vez que o nosso semiárido cearense é sofrido, e a gente sabe que as mudanças climáticas elas afetam primeiramente ao semiárido cearense. E o nosso semiárido cearense ele tem, na sua grande maioria, mulheres. Então, aí nós temos 2 pontos, né, vulneráveis, que é o semiárido, e, por ter mulheres, fica mais difícil de trabalhar. Então, o projeto Sertão Vivo, ele contemplou 72 municípios, 63.200 famílias. A gente vê isso assim como um motivo de celebração, uma vez que o Estado do Ceará pobre, estados do Nordeste pobre, mas o Ceará não teríamos condições de dar um avanço e uma resposta que o semiárido merece e precisa. O governador é um homem sensível ao semiárido, a todos os biomas, né? Amanhã ele vem, inclusive, para participar de um painel falando sobre os efeitos das mudanças climáticas no bioma Caatinga. Então, ele é um sertanejo e conhece de perto a dor que é de conviver no semiárido cearense. Então, são pessoas resilientes, de muita coragem, como colocou aqui o nosso ministro Paulo, mas também pessoas muito sofridas, né? E nós temos trabalhado vários importantes programas, inclusive, ministro, no Ceará, o programa ABC+, que é a agricultura de baixo carbono, ele é gerido pela... Eu acho que é o único estado que é gerido pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Porque, normalmente, é pelas Secretarias de Agricultura dos estados, e lá no estado do Ceará é pela Secretaria do Meio Ambiente, uma vez que a Secretaria do Meio Ambiente trabalha de perto as questões climáticas, e o governador tem dado sinais claros de que está muito preocupado com esses efeitos que estão acontecendo não só no Estado, no mundo todo, né? Não é por acaso que ele tirou essa agenda dele e está acompanhando todos os painéis possíveis. Então, a gente precisa renovar esses votos e dizer que o Estado do Ceará tem o FIDA como um grande parceiro, BNDES, e sabe da importância que todos esses programas conseguem levar para o Ceará, para o Nordeste, mas especialmente para o Ceará. E, como diria Guimarães Rosa, o sertão é do tamanho do mundo. Né? Eu acho que vale a pena você lutar pelo sertanejo e saber que o que está deixando ali, o pouco que se faz, para eles é muito, e a gente tem que lutar cada vez mais. Muito obrigada. Thank you very much. That was very powerful. Eu gostaria só de testemunhar. Eu estive com ambas, né, nessa região do semiárido da Caatinga, do Ceará, que o governo do Ceará inaugurou 5 cooperativas. 5 cooperativas. Me lembro, assim, por cima, de caju e cajuína, leite, derivados, carne, né? Enfim, mostrou a força de uma vontade política, né? O programa São José, né, que chama São José. Então, polpa de frutas e carne. Então, o Ceará dá lição ao Brasil. Obrigada, ministro.
Thank you very much. And yes, that's really, really encouraging. Also, thank you very much for both emphasizing the importance of environment and specifically addressing environmental concerns, but also and the vulnerability of your environment and your region, but then also the role of women, and the minister already earlier mentioned this, and of course for IFAD also this is very, very important and something we really believe in. So women as participants and as agents of change are extremely powerful. So thank you very much for this wonderful conversation. It's been really great to come together and I'm so sorry. As you've said, it is the time to celebrate and really recognize that we've come a long way. Yes, we have a lot of work to do, but we're all ready for it. And then I just really wanted to thank you. And since it's a moment of celebration, we do have some snacks and drinks outside. So I hope you'll join us for some of that outside of this room. Thank you very much, and have a good evening, everyone.